O ataque ao edifício do Ministério da Defesa de Israel, no centro de Jerusalém, foi um acontecimento que os observadores internacionais já consideram o maior ataque à infraestrutura militar israelita das últimas décadas. No meio do dia, quando as ruas da cidade estavam cheias de transeuntes e parecia que o perigo estava longe, no sul, em direção à faixa de Gaza, uma série de poderosas explosões abalou a área de Kíria, onde fica o quartel-general do exército e o edifício que simboliza a inviolabilidade do Estado. Segundo testemunhas oculares, primeiro ouviu-se um longo som de sirenes no céu. Mas depois ouviram-se tiros e explosões que literalmente abalaram as janelas das casas vizinhas. As câmaras dos telemóveis captaram nuvens de fumo espesso a subir sobre o complexo destruído. Os escombros de betão e ferragens cobriram as ruas adjacentes, enquanto o fogo continuava a arder nos andares superiores. Os serviços de emergência israelitas chegaram em poucos minutos, mas a extensão dos danos era tão grande que as operações de resgate foram lentas. De acordo com dados preliminares, o ataque foi combinado dezenas de mísseis lançados de áreas distantes e drones kamikaze voando em baixa altitude. Foi exatamente essa tática, observam especialistas da BBC e da Defense News, que permitiu superar o sistema escalonado de defesa aérea de Israel. O Dome de Ferro e o Sling of David conseguiram interceptar parte dos mísseis, mas a intensidade do ataque foi excessiva. Segundo diferentes estimativas, foram lançados mais de 50 mísseis simultaneamente. Chamou especial atenção o facto de o ataque ter atingido um edifício onde, segundo fontes locais, se encontravam militares e funcionários de alto escalão. A mídia israelense ainda não divulgou a lista de mortos e feridos, mas nos bastidores do Knesset já se discute a possibilidade de que vários generais possam estar entre as vítimas. A Reuters cita um representante anônimo das forças de segurança que afirmou que o ataque atingiu o centro nevrálgico do planeamento de defesa. A gravidade do ataque chocou a sociedade. Israel está habituado a viver em condições de ameaça, mas até agora a maioria dos cidadãos acreditava que os órgãos centrais de defesa permaneciam intocáveis. Agora, milhares de residentes de Jerusalém correram em pânico para as ruas temendo novas explosões. Muitos se perguntaram se nem mesmo o Ministério da Defesa conseguiu se proteger. Isso significa que suas próprias casas também estão em risco. A reação da classe política foi igualmente dramática. O gabinete do primeiro-ministro transferiu imediatamente as reuniões para um bunker secreto e todos os eventos públicos foram cancelados. O presidente dos LRC, Donald Trump, segundo a Al Jazeera, exigiu das autoridades israelitas um relatório detalhado sobre a extensão dos danos e possíveis perdas entre os líderes. Segundo fontes em Washington, a administração Trump considera o ataque não apenas um desafio a um aliado, mas também um teste à solidez da estratégia americana no Médio Oriente. No mesmo dia, os meios de comunicação oficiais iranianos salientaram que o incidente deve ser considerado como o resultado de muitos anos de agressão de Israel contra o povo palestiniano. Publicações analíticas iranianas levantam a questão se mesmo os poderosos sistemas de defesa israelenses se mostraram vulneráveis a um ataque maciço de drones e mísseis, quão resistente é o próprio Estado a uma guerra prolongada de desgaste. Declarações como essas aumentam a tensão, já que Teherã tradicionalmente apoia as forças que se opõem a Tel Aviv. Enquanto isso, canais internacionais mostravam imagens do caos nas ruas da capital, ambulâncias a abrir caminho no trânsito, soldados a cercar o perímetro, pessoas em lágrimas à procura de seus familiares entre os escombros. A Dead Bible informou que em algumas áreas da cidade a eletricidade foi cortada e a comunicação móvel funcionava com interrupções. Isso só reforçava a impressão de que se tratava de um evento comparável às catástrofes militares do século passado.
Politólogos na Alemanha observam que o ataque coincidiu com o momento em que Israel conduzia operações militares ativas em Gaza. A questão da distribuição de recursos tornou-se particularmente premente. Valia a pena concentrar forças no sul se o próprio centro do país estava ameaçado. Será que isso não se tornará o maior fracasso da inteligência israelense nas últimas décadas? Para a sociedade israelita, este ataque tem um duplo significado: a destruição física de um objeto importante e o colapso psicológico da confiança na capacidade do Estado de proteger os seus cidadãos. Segundo um analista do Haaretz, não se trata apenas de um ataque, é uma demonstração de que o inimigo pode atingir o coração de Israel. Restam muitas perguntas. O próprio ministro da Defesa estava entre os mortos. Quão profundamente o sistema de comando foi danificado? E o mais importante, Israel está preparado para novos ataques semelhantes, caso o inimigo volte a usar a tática de ataques em enxame. O aspecto tecnológico do ataque que abalou Jerusalém tornou-se objeto de acaloradas discussões entre especialistas militares. Desde o início, ficou claro que não se tratava de um ataque aleatório, mas de uma operação cuidadosamente planeada, com o uso de meios modernos de guerra. A combinação de um ataque massivo com mísseis e o uso de drones kamikaze demonstrou a vulnerabilidade até mesmo do tão elogiado sistema de defesa antiaérea israelense. Durante décadas, Israel apostou no Dome de Ferro, um sistema capaz de interceptar mísseis não guiados e granadas de morteiro. No entanto, a Reuters e a Defense News salientam que a eficácia deste sistema de defesa aérea diminui quando há um ataque em enxame, em que dezenas de alvos são lançados simultaneamente. Neste caso, o ataque foi construído exatamente com base nesse princípio. Os mísseis distraíram a atenção dos radares e das baterias de interceptação, enquanto os drones voavam a baixa altitude e de diferentes direções, contornando efetivamente as zonas de defesa. A BBC cita a opinião de analistas da OTAN que observam que táticas semelhantes foram ativamente testadas na Síria e no Iêmen, onde a tecnologia iraniana de drones foi repetidamente utilizada para sobrecarregar os sistemas de defesa aérea. Os drones kamikaze, na verdade, tornaram-se a arma dos pobres. Eles são significativamente mais baratos do que os caros mísseis interceptadores com que Israel está equipado. Segundo cálculos da DW, o custo de um drone pode ser de apenas algumas dezenas de milhares de dólares, enquanto a interceptação de um míssil pelo sistema Iron Dome custa a Israel cerca de 50 a 80 mil dólares por unidade. A hipótese do uso de sistemas de navegação de alta precisão despertou especial interesse. A Eyewitness News, em Jerusalém, informou que os drones supostamente escolheram os pontos mais vulneráveis do edifício. Isso levantou questões. Os atacantes poderiam ter usado navegação por satélite ou até mesmo obtido informações de inteligência externas. Há especulações sobre o envolvimento direto de aliados regionais da Palestina, bem como sobre uma possível coordenação através de estruturas iranianas. Nas ruas de Israel, discute-se outra questão: por que um local tão protegido ficou sem cobertura adicional? Afinal, o edifício do Ministério da Defesa não é apenas um complexo administrativo. Nele estavam servidores, sistemas de comunicação e quartéis generais que coordenavam operações em todas as frentes. A Al Jazeera observa que foi precisamente o ataque aos centros de comunicação que se tornou o principal fator de caos. Muitas unidades do exército perderam temporariamente a comunicação direta com o quartel-general. A velocidade do ataque também foi um fator importante. Os especialistas descrevem-no como relâmpago. Apenas alguns minutos se passaram entre os primeiros disparos e as explosões no edifício. Mesmo com o trabalho coordenado da defesa antiaérea, um tempo tão curto não deixou chances para uma reação eficaz. Isso confirma a versão de que a operação foi preparada durante meses,
As trajetórias foram cuidadosamente selecionadas, o tempo de voo foi calculado e foram utilizadas informações de reconhecimento sobre a localização dos sistemas de defesa antiaérea. Na comunidade de especialistas, reforça-se a opinião de que este evento será um ponto de viragem na história da utilização de drones. A Jane's Defense Weekly sublinha: se antes os drones eram considerados armas auxiliares, agora desempenham um papel fundamental em ataques estratégicos, minando efetivamente os fundamentos habituais da defesa militar. Para Israel, isso significa a necessidade de rever todo o conceito de segurança, e para os países vizinhos, um sinal de alarme: nenhuma capital pode se sentir segura. Enquanto isso, a mídia e os analistas iranianos apontam para o simbolismo do ataque. Tecnologias baratas foram capazes de atingir a infraestrutura mais cara e protegida de Israel. Eles colocam a questão: se o domo de ferro não é capaz de deter um enxame de drones, não será a altura de reconhecer que a assimetria militar no Médio Oriente está gradualmente a equilibrar-se. O aspecto econômico é igualmente premente. Cada ataque deste tipo custa aos atacantes quantias relativamente modestas, enquanto Israel é obrigado a gastar milhares de milhões de dólares em reconstrução e interseção. De acordo com o Financial Times, só a reparação dos edifícios danificados do Ministério da Defesa pode custar até 2 mil milhões de dólares. E a restauração dos canais de comunicação levará meses. Este desequilíbrio nas despesas pode a longo prazo enfraquecer a economia israelita. A situação revelou ainda outro problema: a dependência de Israel da tecnologia americana. Washington, onde o presidente Donald Trump declarou publicamente o apoio incondicional ao aliado, exigiu uma análise acelerada das vulnerabilidades e prometeu enviar um grupo de especialistas em cibersegurança e defesa aérea. Mas, nos bastidores do Pentágono, como observa a Reuters, questionam-se se o sistema aliado não resistiu ao ataque, quais são as hipóteses de repelir com sucesso ataques em maior escala, por exemplo, numa guerra regional com a participação do Irão. Assim, o próprio aspecto tecnológico do ataque transformou-se numa arma política e estratégica. Israel se viu numa situação em que precisa, ao mesmo tempo, consertar as falhas no sistema de defesa e provar aos cidadãos e aliados que o Estado ainda é capaz de proteger o seu próprio centro. Surge uma questão lógica: Israel será capaz de se adaptar e encontrar novos métodos para combater ataques em enxame, ou os adversários continuarão a explorar essa fraqueza? O pânico que tomou conta de Jerusalém nos primeiros minutos após o ataque rapidamente se transformou em um profundo choque social. As pessoas saíram às ruas vestindo apenas roupas domésticas, muitas abandonaram os carros no meio da rua tentando encontrar abrigo. Nas redes sociais, espalharam-se imagens de paredes desmoronadas, gritos de feridos e caos nas ruas adjacentes. O jornal israelita Haaretz comparou a atmosfera na cidade ao primeiro dia de guerra, quando ninguém sabe onde é seguro e para onde fugir. O efeito surpresa foi devastador para o estado psicológico da sociedade. Os israelitas estavam habituados aos ataques do setor de Gaza, mas sempre acreditaram na infalibilidade dos sistemas de defesa e que o centro da capital era o local mais seguro. Agora, porém, era precisamente o edifício do Ministério da Defesa, símbolo do poder militar do país, que estava em ruínas. Os comentadores da DW observaram que o sentimento de vulnerabilidade se espalhou pelas camadas mais amplas da sociedade. Se o que era considerado inexpugnável ruiu, o que acontecerá amanhã aos bairros comuns. A incerteza quanto ao destino dos altos funcionários causou especial preocupação. Nas primeiras horas, o governo israelense evitou publicar dados precisos sobre o número de mortos e feridos. A Reuters informou que, no momento do ataque, estava a decorrer uma reunião de emergência sobre Gaza no edifício, o que deu origem a rumores sobre a morte de generais e conselheiros. Na ausência de informações oficiais, a sociedade foi tomada por rumores e especulações.
As redes sociais se tornaram palco de discussões acaloradas. Alguns acusavam o governo e os militares de negligência, outros exigiam a renúncia imediata do ministro da Defesa e do chefe da inteligência. Se eles não conseguiram se proteger como podem nos proteger, citou o Jerusalém Post, um morador indignado da capital. O colapso psicológico foi intensificado pelo fato de as sirenes terem continuado a soar durante toda a noite, criando uma sensação de ameaça constante. O centro econômico de Jerusalém também foi afetado. Durante várias horas, dezenas de lojas foram fechadas e as áreas comerciais ficaram praticamente vazias. De acordo com a Bloomberg, a Bolsa de Tel Aviv abriu no dia seguinte com uma queda de quase 6% nos índices, o que se tornou a maior queda desde a guerra de 2014. Os investidores retiraram rapidamente os seus ativos, temendo uma nova escalada. As aulas nas escolas da capital foram canceladas e parte das creches foi evacuada antes do fim do dia. O transporte urbano funcionou com interrupções e houve engarrafamentos de quilômetros nas estradas. A polícia e as patrulhas militares foram obrigadas a ficar de plantão em grandes centros comerciais e estações ferroviárias para conter a multidão. A Al Jazeera observou que nos bairros árabes de Jerusalém, o clima era ambíguo. Parte dos moradores temia uma possível operação de retaliação por parte de Israel, enquanto outra parte expressava abertamente sua alegria. Isso apenas aumentou a tensão interna, transformando a cidade numa arena de suspeitas mútuas e conflitos ocultos. Nas famílias israelitas, começaram discussões emocionadas sobre o futuro. Muitos se perguntaram se as autoridades seriam capazes de garantir a segurança numa situação em que até mesmo o Dome de Ferro se mostrou impotente. O jornal Yediot Ahronot escreveu sobre o aumento dos pedidos de licenças de porte de armas entre os cidadãos. A sensação de que o Estado não pode garantir a proteção levou as pessoas a confiarem em seus próprios recursos. A mídia iraniana enfatizou esse efeito psicológico, chamando-o de golpe à autoconfiança de Israel. Em programas analíticos em Teherão, foi colocada a questão: se o povo deixar de acreditar no poder do exército, isso não será o início de uma crise interna de confiança. Já nos primeiros dias após o ataque, os sociólogos registraram uma queda nos índices de confiança no governo. De acordo com uma pesquisa do Channel 12 News, cerca de 62% dos entrevistados afirmaram que as autoridades não são capazes de garantir a proteção dos cidadãos contra novas ameaças. Para um país em estado de conflito, esse número pode ter consequências políticas decisivas. Em meio ao pânico, surgiram as primeiras vozes exigindo mudanças radicais na estratégia de defesa. Temos de reconhecer que a era da defesa absoluta chegou ao fim, afirmou um dos ex-comandantes do exército no ar da Kan News. As suas palavras provocaram uma reação violenta, pois questionavam diretamente os próprios fundamentos da doutrina militar israelita. As perguntas se multiplicavam: por quanto tempo a sociedade israelense seria capaz de suportar uma vida em constante medo? Essa crise psicológica não levaria a uma emigração em massa e a fuga de especialistas, algo que há muito tempo preocupa as elites empresariais do país. E o mais importante, o governo está preparado para protestos internos caso a população deixe de acreditar na sua capacidade de gerir a crise. A crise política provocada pelo ataque ao Ministério da Defesa de Israel agravou-se em poucas horas. Imediatamente após as primeiras notícias sobre a destruição do complexo em Jerusalém, o gabinete de ministros foi reunido de emergência num dos bunkers subterrâneos fora da capital. O primeiro-ministro fez uma breve declaração prometendo uma resposta dura e chamando o ocorrido de Dia Negro para a Segurança Nacional. Mas essa declaração não trouxe tranquilidade, pelo contrário. Uma onda de críticas surgiu no Knesset e na sociedade. O jornal Haaretz
relatou a crescente pressão sobre o ministro da Defesa, que até o último momento se absteve de comentários públicos. Os partidos da oposição exigiram uma investigação imediata sobre a falha da inteligência, questionando como uma operação tão grande pôde ser preparada sem que os serviços secretos israelenses percebessem o menor sinal. O Jerusalém Post observa que até mesmo parte da coalizão exigiu mudanças de pessoal. Nas redes sociais, espalharam-se as hashtags "Quem vai responder" e "Cúpula destruída", refletindo o descontentamento dos cidadãos. Os israelitas exigiram não só uma resposta militar, mas também transparência na questão da responsabilidade. O canal Channel 13 informou que entre os deputados surgiram propostas para a criação de uma comissão parlamentar semelhante à que investigou os acontecimentos de 1973, quando um ataque inesperado dos exércitos árabes levou a uma profunda crise política. A reação dos aliados foi igualmente reveladora. O presidente do Zicaotilra, Donald Trump, conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, enfatizando o apoio inabalável e expressando condolências às famílias das vítimas. De acordo com a Reuters em Washington, discutiu-se urgentemente o reforço da cooperação militar e o possível fornecimento de baterias adicionais de defesa antiaérea. Mas a imprensa americana, em particular, o The New York Times, apontou para a preocupação dentro da administração se Israel se mostrou vulnerável. Isso compromete toda a arquitetura de segurança que os EUA construíram na região ao longo de décadas. As capitais europeias também reagiram com cautela, mas com evidente preocupação. Em Berlim, a chanceler alemã afirmou que o ataque coloca em risco a estabilidade de todo o Médio Oriente. Em Londres e Paris, os ministérios das Relações Exteriores alertaram para uma possível escalada capaz de se espalhar para além da região. A DW observa a Alemanha, um dos principais fornecedores de equipamento militar para Israel, enfrenta agora um dilema: continuar a apoiar ou insistir nas negociações de paz. Entretanto, o mundo árabe observava atentamente a reação de Tel Aviv. No Egito e na Jordânia, as autoridades oficiais apelaram à moderação, temendo que uma nova onda de violência desestabilizasse as suas próprias fronteiras. No entanto, no Líbano, na Síria e no Iraque, os meios de comunicação social transmitiram imagens do edifício destruído do Ministério da Defesa como uma derrota simbólica, o que reforçou as posições dos grupos radicais. Dentro de Israel, o sentimento de protesto intensificou-se. Já no segundo dia, após o ataque, milhares de pessoas reuniram-se em frente ao edifício do Knesset, exigindo demissões no governo. Alguns slogans eram extremamente contundentes. A segurança ruiu junto com as paredes, e o exército não protegeu nem a si mesmo, nem a nós. As forças policiais foram obrigadas a dispersar a multidão com canhões de água. Nesse mesmo período, intensificaram-se os rumores sobre baixas entre os líderes militares. Embora o governo não tenha publicado uma lista oficial das vítimas, a mídia internacional, incluindo a BBC, citou fontes que afirmavam que vários generais e conselheiros morreram durante a reunião. Isso levantou uma questão séria sobre a sucessão do comando. Quem assumirá agora a liderança do exército em condições de crise? A situação foi complicada pelo facto de, em meio à instabilidade interna, Israel ter que reagir externamente. Como observa a Al Jazeera, o primeiro-ministro estava sob pressão dos aliados que exigiam ações decisivas, mas também sob pressão da sociedade que ansiava por vingança. A questão era urgente. Israel deveria lançar um ataque massivo contra Gaza, e o Líbano, arriscando-se a entrar numa guerra em grande escala ou concentrar-se na reconstrução das estruturas de defesa dentro do país. Entre analistas na Alemanha e no Zebulaiwa, cada vez mais se ouve a opinião de que o ataque ao Ministério da Defesa foi não apenas militar, mas também político. Ele mostrou que mesmo os estados mais protegidos podem ser vulneráveis a ameaças assimétricas.
Neste contexto, a Defense News cita especialistas que alertam: se Israel não conseguir lidar com a crise de gestão, a sua contenção estratégica pode ficar comprometida por anos. Resta uma questão fundamental: será que a liderança política de Israel conseguirá superar a crise de confiança e manter a estabilidade interna? Ou será que o país está a entrar num período de profundas convulsões que irão alterar a sua imagem? O aparecimento de uma declaração da chamada Aliança do Médio Oriente foi um ponto de viragem no desenvolvimento da crise. Essa estrutura, que reúne vários grupos armados da Síria, Líbano e Iraque, assumiu publicamente a responsabilidade pelo ataque, afirmando que se tratava de uma resposta à agressão de Israel em Gaza e na Cisjordânia. Segundo a Al Jazeera, o comunicado salientava que o objetivo eram precisamente os símbolos do poder militar israelita e que a destruição do Ministério da Defesa deveria mostrar ao mundo inteiro que Tel Aviv é vulnerável onde menos se espera. A notícia do comunicado espalhou-se rapidamente pela região. Em Gaza, milhares de pessoas saíram às ruas lançando fogos de artifício e entoando slogans. Em Beirute, apareceram cartazes com a imagem do edifício destruído. E em Damasco, os canais de televisão estatais chamaram a operação de Vitória da Resistência. A Reuters informou que em algumas cidades do Médio Oriente ocorreram manifestações espontâneas de alegria e nas redes sociais se espalharam hashtags com apelos para continuar os ataques. A própria estrutura da Middle East Alliance permanece em grande parte misteriosa. Analistas da BBC supõem que se trata de uma coalizão informal de grupos xiitas e palestinianos coordenados com o apoio do Irão. No entanto, Teherão não assumiu oficialmente a responsabilidade, limitando-se a declarar que o ataque foi resultado da política de Israel. Isso deixou margem para interpretações até que ponto o Irão está envolvido na organização de tais operações e se por trás da aliança existe uma rede mais ampla de resistência internacional. Para Israel, o surgimento de uma nova marca de resistência foi extremamente desagradável. O Haaretz observa que organizações semelhantes não só realizam ações militares, mas também travam uma guerra de informação. O próprio nome, Middle East Alliance, cria a impressão de uma frente unida, o que reforça o efeito moral e mina a confiança da sociedade israelita. Na Europa e no EUAEA, a declaração da aliança foi recebida como um sinal de alarme. A DW escreveu que a destruição do Ministério da Defesa em Jerusalém não foi apenas um ataque, mas uma poderosa vitória propagandística. No Pentágono, teme-se que grupos semelhantes possam agora atuar em toda a região, ameaçando as bases do EUASI e dos seus aliados. Entretanto, em Israel, aumentou a pressão sobre o governo. A opinião pública exigia uma resposta não apenas militar, mas também política. Se eles conseguiram se unir e atacar o centro da capital, isso significa que amanhã eles chegarão às instalações nucleares. Citou o Jerusalem Post a opinião de um ex-general. Os danos econômicos também continuaram a aumentar. A Bloomberg estimou as perdas totais da economia israelense em bilhões de dólares, desde a queda dos índices da bolsa até a paralisação das grandes empresas em Jerusalém. Nesse contexto, o sucesso da aliança foi percebido pelos seus apoiantes como uma dupla vitória militar e financeira. Os centros analíticos iranianos discutiram ativamente a nova situação. No ar da emissora estatal IRIB, surgiram perguntas: se forças dispersas foram capazes de desferir um golpe tão devastador, não seria hora de uma coordenação regional que mudasse definitivamente o equilíbrio de forças? Essas perguntas retóricas tornaram-se parte de uma campanha informativa destinada a desmoralizar Israel e apoiar a resistência. Ao mesmo tempo, os aliados de Israel, Jordânia e Egito ficaram numa posição difícil. Os seus governos condenaram o ataque, mas as sociedades internas, onde os sentimentos pró-palestinianos são fortes,
expressaram simpatia pelas ações da aliança. Isso aumentou a instabilidade na região. Para os observadores internacionais, é evidente que o ataque e as declarações subsequentes abriram um novo capítulo no conflito. Agora não se trata apenas do confronto entre Israel e grupos isolados, mas da formação de uma frente regional. Mas a questão principal é preocupante: o surgimento da Aliança do Médio Oriente será o início de uma guerra em grande escala com a participação de vários países, ou será apenas uma manobra propagandística destinada a causar um efeito psicológico? Os possíveis cenários para o desenvolvimento futuro do conflito e as previsões estratégicas são o que ocupa agora as mentes dos comandantes dos estrategas e dos comentadores de rua. Israel se viu diante de uma escolha que determinará não apenas os próximos meses, mas também a configuração geopolítica de toda a região: restaurar a infraestrutura perdida e se concentrar na defesa, ou responder com força e rapidez, correndo o risco de envolver os estados vizinhos na luta e provocar uma escalada em grande escala. O primeiro cenário: remendar as brechas e a crise de gestão. Ele pressupõe que a principal tarefa de Tel Aviv nos próximos meses será restaurar as comunicações, transferir os quartéis generais principais para zonas seguras e reprogramar o sistema de comando. Isso levará tempo. A restauração de servidores, bases de dados e canais de comunicação protegidos, reservas convencidas e infraestrutura física levará meses, se não mais. No entanto, foi precisamente nos primeiros dias após o ataque que surgiu uma grave falta de informação fidedigna. O comando trabalhava em modo encriptado, enquanto a sociedade exigia transparência e respostas rápidas. Em tais condições, o risco de turbulência política interna continua elevado. O segundo cenário: respostas pontuais, mas poderosas. Israel tem capacidade para realizar ataques estratégicos contra a infraestrutura dos seus oponentes, centros logísticos, depósitos de armas e centros de comando em territórios vizinhos. Tais ataques poderiam ter como objetivo a rápida restauração da imagem do Estado e a demonstração da capacidade de infligir danos ao inimigo. No entanto, as consequências internacionais dessa linha de ação são óbvias: aumento do risco de envolver o Líbano, o Irão ou grupos proxy num conflito de maior escala. Uma série de ataques recentes e operações aéreas no Iêmen e tentativas de ataques ao território israelita mostram que a frente é muito mais ampla do que o habitual. Os Houthis do Iêmen tentaram várias vezes atingir os portos do sul de Israel, e os cálculos para conter e contra-atacar estão em constante transformação. A terceira opção é uma avalanche regional. Aqui o risco é uma reação em cadeia. A resposta de Israel leva a ataques retaliatórios do Irão, drones do Iêmen, salvas de mísseis do território do Líbano e ataques a alvos pró-Israel em outros países. Esse cenário é considerado o pior, pois poderia envolver atores externos no conflito e alterar o equilíbrio de forças. É por isso que Washington está agora a estudar opções de apoio reforçado, fornecimento de meios adicionais de defesa aérea, troca de informações de inteligência e pressão diplomática para evitar um conflito em grande escala. Declarações recentes sobre intervenção e apoio aos aliados confirmam que os EUA e os países europeus estão acompanhando atentamente o desenrolar dos acontecimentos e estão prontos para ajudar, mas temem que a crise se transforme em uma guerra regional. O quarto cenário é o de assimetria de longo prazo. Já é evidente que a tática de ataques em enxame, em que drones kamikaze e mísseis baratos são usados em conjunto, está a destruir as noções estabelecidas sobre o custo e a eficácia da defesa. O efeito econômico aqui é notável. As interceptações e a restauração da infraestrutura, que são caras, criam um fardo financeiro, enquanto os atacantes gastam quantias relativamente pequenas. Financistas e analistas militares apontam para o risco de esgotamento a longo prazo dos recursos da parte defensora se a tática de ataques massivos e baratos
for sistematicamente utilizada contra centros urbanos e infraestruturas críticas. Isto altera os cálculos estratégicos não só de Israel, mas também dos seus parceiros. O quinto conjunto de fatores é o contexto político e diplomático. Após o ataque ao Centro de Controlo de Segurança, aumenta a pressão sobre os IPB e os principais aliados europeus. São necessárias garantias de segurança, avisos de escalada e possivelmente novos formatos de mediação. A assinatura de acordos regionais e pactos de defesa, por exemplo, as medidas recentemente anunciadas entre vários estados árabes complicam o quadro. Por um lado, isso pode conter uma escalada imprevisível. Por outro, pode criar novos eixos que influenciarão as decisões dos líderes e os colocarão diante de dilemas difíceis. Não se pode ignorar o fator psicológico. Um ataque a um símbolo não é apenas uma perda material, mas também uma demonstração política. A campanha informativa lançada pelas organizações que iniciaram o ataque visa minar a confiança nas autoridades israelenses, mobilizar o apoio regional e criar a impressão de que a resistência agora atua em frente unida. Isso reforça o efeito e torna a tarefa de restaurar a confiança mais difícil e cara do que simplesmente reparar o edifício. Que conclusões podem ser tiradas imediatamente? Israel terá de agir simultaneamente em várias frentes, restaurar urgentemente as cadeias de comando e comunicações, reforçar a defesa das cidades não só contra mísseis, mas também contra enxames de drones, envidar esforços diplomáticos para impedir o envolvimento de atores externos e, finalmente, conduzir uma investigação transparente para restaurar a confiança da sociedade. Ao mesmo tempo, a escolha da tática de resposta deve levar em conta não apenas as consequências militares, mas também as políticas e econômicas. Por fim, algumas questões em aberto que serão objeto de discussão pública e análises nas próximas semanas. A comunidade internacional está pronta para uma intervenção rápida e coordenada, caso o conflito se transforme em uma guerra regional. A tática dos drones em enxame é uma ruptura tecnológica que obriga a repensar o sistema de defesa. E do ponto de vista da retórica iraniana, tal ação não é considerada uma resposta à agressão e não dará a Teherã argumentos adicionais na região. É importante colocar essas questões de forma direta para que o diálogo seja substantivo e multilateral. O ataque ao edifício do Ministério da Defesa em Jerusalém marcou uma nova fase do conflito. A combinação de salvas massivas de mísseis e drones em enxame demonstrou a vulnerabilidade mesmo dos alvos mais protegidos. As consequências econômicas e psicológicas afetaram a estabilidade interna do Estado, queda das bolsas, aumento da desconfiança pública, exigências de demissões e investigações. O sucesso tático dos atacantes, não apenas em termos de destruição, mas também no efeito informativo, fortaleceu as posições daqueles que acreditam que métodos assimétricos são capazes de neutralizar a vantagem tecnológica. Estrategicamente, Israel terá de escolher entre ataques de retaliação rápidos e dolorosos e uma política mais cautelosa e economizadora de recursos para restaurar e fortalecer a defesa. O EUA e os seus aliados desempenham um papel fundamental. As suas decisões determinarão se será possível evitar uma avalanche regional. Ao mesmo tempo, a pressão econômica aumenta interceptações dispendiosas e a reconstrução da infraestrutura consomem os orçamentos enquanto os atacantes utilizam meios baratos. A lição mais importante para todas as partes é a necessidade de adaptação. Os sistemas de defesa aérea e o planeamento operacional devem levar em conta a nova realidade das ameaças em enxame, e a diplomacia deve trabalhar para conter a escalada. Ainda há questões em aberto. Com que rapidez é possível restaurar as cadeias de comando? Que medidas impedirão a repetição dos ataques? E como a comunidade internacional reagirá aos próximos passos dos atores na região? As respostas a essas perguntas determinarão a trajetória da segurança no Médio Oriente nos próximos meses.